Boa noite a todos. Saudade de vocês. Tanto tempo que eu não venho aqui conversar com vocês. Mas é uma alegria retornar para a gente fazer essa discussão gostosa, esse aprendizado nosso aqui. E é muito importante a gente renovar os nossos conhecimentos dia a dia. Tem uma historinha muito interessante. Agora eu não me lembro mais quem falou isso. Deve ser um grego desses antigos aí. A origem das nossas ideias filosóficas sempre vem dos gregos. Acho que você conta isso também, Arlen. A ideia que nós temos dois cães dentro de nós. Você lembra quem que fala isso? Sabe, Tiago? Dois cães. Um cão bom, cheio de virtudes, e um cão raivoso, irado, cheio de vícios. Isso é uma lenda, é um ensinamento indígena norte-americano, de tribo norte-americana. E aí pergunta o seguinte, que os dois cães estão sempre em disputa dentro de nós, que é uma forma assim, mitológica, né? Uma forma de mostrar os conflitos que tem entre nós, do bem e do mal, ou dos conflitos entre a nossa perfectibilidade divina e dos nossos vícios morais, os nossos defeitos. E aí eu lembro que na história pergunta-se assim, qual vai vencer? Qual cão vai vencer essa batalha? Quem vai vencer, o bem ou o mal? E a resposta é o seguinte, vai vencer aquele que o alimentar. Que elas podem influenciar e interferir nessa existência. Fácil demais de entender isso aqui. Tá? Esquecimento, gente, é uma das questões, é um dos grandes argumentos, né, que os materialistas têm para com a gente da doutrina espírita, que é, se tem outras existências, então por que eu não lembro? Né? Se eu já vivi outras vezes, por que cargas d'água eu esqueço do que eu vivi? E é tão simples da gente compreender isso, porque a influência que o cérebro físico tem sobre o espírito, tem sobre nós, é justamente a influência que causa o esquecimento. Simples demais de você perceber isso. Você dorme e você sonha. A ciência diz que todos nós sonhamos todas as noites. Você consegue lembrar nitidamente de todos os seus sonhos da noite? Porque é claro, aí vem a doutrina espírita, quanto mais o espírito se desdobra, mais ele perde contato com o cérebro físico, isso no desdobramento, no sono físico, menos ele vai lembrar do que ele viveu no mundo espiritual. Então veja bem, se você acabou de acordar, e você não consegue lembrar do que você viveu na sua atividade psíquica, que é o sonho. Se você não dá conta de lembrar de um sonho que você viveu há 10 minutos atrás, você vai querer lembrar de uma existência que você teve há 30, 40, 50 anos, no mínimo, atrás? Então, tem essa questão fisiológica, tá? E tem a questão psicológica. A questão psicológica, né, quem estuda um pouquinho de psicanálise, também tira de letra, que é o que Freud fala para a gente, que quando a gente se torna culpado em alguma coisa, quando a gente tem um remorso, a gente tem que esquecer aquilo para continuar vivendo. Se a gente não conseguir, de alguma forma, levar aquilo para o inconsciente, a gente não consegue viver, porque o remorso não deixa o camarada andar para frente. É por isso que depois, aos poucos na sua existência, aquilo começa a retornar. Aí retorna através de um sintoma, aí é uma histeriazinha aqui, é uma neurosezinha dali. Então a pessoa começa a mandar para fora aquilo que ela mandou para o inconsciente. Nós, o espírito, quando ele encarna, é a mesma coisa. Você esquece conscientemente das suas vivências anteriores. Mas, como você sabe que se você não encontrar com os seus desafetos e não houver o perdão, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, você não consegue viver em paz, porque a consciência de culpa não vai deixar você continuar vivendo tranquilamente, nós buscamos as pessoas a quem nós fizemos mal. Automaticamente as pessoas que nos fazem mal também nos buscam, até por um processo inconsciente, mas para haver reparação.
né? Se você, por exemplo, gosta de ler sobre princípios de investigação, por exemplo, todo curso de detetive tem um princípio básico nele que é o seguinte: o criminoso sempre volta no local do crime. Isso é um princípio da investigação. O criminoso sempre volta no local do crime. Nós somos a mesma coisa. Quando a gente faz mal para alguém, a gente não deixa aquela pessoa sair da nossa convivência. A gente fica ali do lado, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, ou eu tenho que perdoar, ou ela vai ter que me perdoar. Então é por isso que você vê casamento de 30, 40, 50 anos, você vai conversar com a mulher senta para você e fala assim: meu filho, não aguento mais. É 30 anos aguentando aquele menino. Aí eu falo: mas por que não larga? Porque não dá conta. 20, 30, 40, 50 anos do lado da pessoa, mas não larga o osso. Porque no fundo ela sabe que tem algo ali para ser restaurado. No fundo ela sabe que tem algo ali que tem que ser restabelecido, regenerado, perdoado. É por isso que a gente não deixa. É por isso que você esquece conscientemente, mas inconscientemente você fica rodeando tanto as pessoas que te fizeram mal e tanto que você fez mal. O nosso AS, conhece o comprimido AS? Né? A aspirina. Por exemplo, a aspirina, ela foi feita a partir de o princípio ativo dela saiu a partir de um salgueiro, que a princípio ela curava a doença que ela causava. Ou seja, naquele salgueiro ficava um mosquitinho que causava uma tal de uma febre lá, e causava uma doença. Aí um camarada veio, estudou aquilo e falou assim: não, então, se o que causou a doença está ali naquela planta, com certeza o que vai curar a doença também está ali naquela planta. Porque nós somos assim também. Se nós causamos o mal, a gente sabe que onde a gente causou o mal, ali também a gente vai obter o perdão. Então é por isso que a gente não deixa as pessoas saírem da nossa existência. Tá? A gente tem mágoa, às vezes, gente, por intuição. Né? Não é consciente. Mas você encontra uma pessoa na sua existência, você olha para ela e fala assim: nossa, mãe. A gente joga a culpa nos espíritos, né? Meu anjo não bateu com dela. Né? É o que a gente fala, que a gente joga a culpa é sempre no outro. Olha, esse mentor espiritual vai ficar de raivinha com o outro mentor. Meu anjo não bateu com dela. É uma tentativa da gente tapear a nossa própria consciência. Mas é por quê? Porque a gente tem mágoa por intuição. A gente olha a pessoa e a gente sabe que lá atrás teve briga, lá atrás teve desavença. E a gente está ali do lado para se perdoar. Foi isso que Jesus quis dizer. Ó, nem sempre você vai ter todas essas oportunidades não, viu? Às vezes você vai passar aí séculos, milênios, quiçá, não podendo ficar do lado de uma pessoa que você fez mal, e mantendo aquele remorso corroendo na sua cabeça. Foi por isso que Jesus virou e falou assim: olha, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque pode ser que te entrega para o juiz, e aí a coisa vai andando. Então, reconcilia-te depressa enquanto você está numa mesma encarnação. Se você já conseguiu identificar que tem um desafeto, meu amigo, perde tempo não, vai lá, tá? Mesmo que no início soa um pouquinho forçado, mas é assim mesmo. Tá? Agora vai lá, começa dando um presentinho, faz um agrado, dá um abraço. Daqui a pouco você vai ver que a convivência vai ficar boa. Daqui a pouco a convivência fica tranquila. Tá bom? Sem falar, né, Tiago? Já pensou? Você lembrar de 10 vidas passadas? É no mínimo 10 sogras que você tem, que você lembra delas tudo. Né? Então não é bom a gente ficar lembrando de algumas coisas, não. Brincadeirinha, viu, gente? Tem sogra que é excelente. A sogra da minha esposa, por exemplo, é ótima. Entenderam? Não, gente? Ninguém riu? Vamos lá. Boa noite. Minha vizinha faleceu há poucos dias. E na mesma noite meus pais sonharam com ela, mandando vários recados para a família dela. Posso concluir que ela realmente mandou esses recados? Obrigado. Olha, concluir só a partir de um sonho, eu acho muito forte. É possível que ela tenha mandado esses recados. E não é muito comum. Porque na literatura espírita, o que a gente encontra é que as pessoas, no momento do desencarne, elas passam por um fenômeno chamado perturbação. Esse fenômeno, ela fica num estado assim,
que ela não sabe ainda direito o que acontece com ela. E isso pode durar poucos momentos para espíritos muito evoluídos, ou pode durar até anos para espíritos que não tenham tanta evolução assim. Então, pressupõe que se essa pessoa desencarnou e na mesma noite, como está falando aqui, já foi dar recado através de sonhos, supõe ser uma pessoa muito evoluída que passou por uma perturbação muito curta. Então, isso não é comum, tá? Não é comum. Pode ser? Pode até ser. Eu sugiro que comente os recados na forma de sonho, seja transparente. Olha, meus pais sonharam com ela e ela falou isso, isso, isso. Se a família vê coerência nos recados, vê sentido, vê que tem alguma coisa a ver, pode até pensar que foi ela, ou ela ajudada por os amigos espirituais, possa transmitir esses recados. Né? Mas nada indica, porque o sonho é muito complexo. Se a gente for falar de sonho aqui, existem sonhos e sonhos. Nem todo sonho é um desdobramento espiritual, e quando for o desdobramento espiritual, a lembrança que a gente tem dele, né, e aí o Tiago falou, pode variar muito. André Luiz, numa das suas obras, narra uma coisa muito interessante, e aí eu não dou conta de relembrar, porque a idade já vai chegando, qual o livro, qual a página que está, mas está lá. André Luiz conta o encontro de uma pessoa encarnada com a mãe ou com uma orientadora, e ela faz todo um discurso moral e compara com rosas, com canteiro, né? Falando analogicamente, na forma de analogias. E aí, quando reencarna, o André Luiz conta que ela teve um sonho com a fulana de tal, que estava num canteiro e que tinha muita rosa e tudo. E ela não lembrava do fato, mas lembrou da analogia, das rosas. Então, a lembrança nossa dessa vivência espiritual no mundo dos espíritos, ela é muito difícil, não é para todos. Mas eu acho que vale a pena chegar, comentar, o pai teve um sonho, falaram isso, deram um recado isso, e ver a coerência desses recados, se fazem sentido ou não, né? Um suicida tem condições de ser acolhido em menos de um mês de seu desencarne, só pelas suas boas ações, mesmo que seja uma pessoa sem conhecimento? Bom, gente, vamos conversar um pouquinho mais a miúdo sobre esse assunto. Para começar, quando a pessoa foge do corpo, né, dessa dimensão através do ato brutal da autoagressão, da morte que ele provoca do corpo físico, evidentemente que o indivíduo está bem desequilibrado. O seu interior, seu pensamento, evidentemente não está harmônico, está sofredor, sofrendo, né? O indivíduo não está bem. Então, ele não consegue registrar com seu ato, ele não consegue registrar as pessoas que estão em torno dele. Olha, podemos ter certeza, seja quem quer que for, no seu desencarne, tem toda a proteção e acolhimento. Só que tem que, no ato do suicida, ele está tão envolvido com a dor, daquilo que provocou nele, que ele não consegue, como eu já disse, registrar as ajudas que estão em torno dele. Ele não percebe isso. Ele fica em sofrimento dentro de si, como se fosse trancar-se dentro de si. Ele não percebe o que está do lado de fora tentando ajudá-lo. Muitas das vezes existe atenuante nesses casos, sim, tá? Perto das pessoas que cometeram o ato do suicídio, existe, para vocês terem uma ideia, que nós temos informação, e dentro da reunião mediúnica que ele foi coordenador da reunião do lado encarnado, ela era dedicada a Maria. Maria, que foi mãe de Jesus, e nós sabemos que ela tem uma característica de ajuda
aos suicidas. É chamada Legião de Maria. Eu, quando falo dela, eu tenho um respeito imenso. Por mais de 40 anos, e fiquei ligado mentalmente com essa equipe. Ainda continuo ligado. Por isso que quando há uma pergunta nesse sentido, eu procuro falar o máximo possível dela. Então, Maria tem a sua legião, os seus espíritos que estão ligados a eles dão todo carinho, toda fraternidade, e acolhem a toda criatura que cometeu o suicídio. Olha, é bom lembrar também que a pessoa não está acabando com a vida. Preste bem atenção, ela está acabando com a dor. Ela não quer matar a vida. Querendo acabar com a vida, mas na realidade ela quer acabar com o sofrimento, tá? Mas não recomendamos a ninguém cometer esse ato, porque ele é tão brutal que desequilibra por muitos e muito tempo o indivíduo. Vai depender de cada um a forma como desencarnou, as atenuantes, muita coisa aí, né? Que pode ser. Mas uma coisa que a espiritualidade nos previne é o seguinte: nós viemos junto com o nosso corpo físico com a carga X de energia. Se a pessoa tem uma carga para sobreviver até 80 anos, quando chega aos 50, ela comete o suicídio, ela ainda tem uma carga de 30 anos na bateria dela, no duplo etéreo, ele que sustenta e dá a sensibilidade do corpo físico e transmite para o perispírito essa sensação, e de lá para cá. Ele ainda está com toda a carga ainda ligado ao corpo físico, ele sente até a decomposição da estrutura física. É muito doloroso, para não dizer, não é qualquer um que consegue trabalhar com suicida. Inclusive, dentro de uma reunião mediúnica, os médiuns eram convocados durante o desdobramento com a seguinte questão: você pode ajudar esse suicida? A pessoa poderia falar não. Eles acatavam a ideia, porque a pessoa chega, o médium chega até perder peso, de tanta vibração pesada que é. Então é um ato de carinho, de sacrifício para ajudar uma pessoa dessa. E tem que ter uma estrutura muito... O desequilíbrio dele é tão forte que ele pode provocar em pessoas que estão equilibradas até começar. Então, por isso que todo suicida, independente de acharmos que ele não tem proteção, tem sim. Tem sim, total. Só que ele não registra, ele está envolvido com a sua dor. Mas aos poucos ele vai saindo de si e percebendo que existe amigos, que existe amor, que existe braço acolhedor e fraterno para ele. Apenas quem suicida é um momento, vamos dizer assim, não é eterno não, tem fim o sofrimento. Ele procura então se equilibrar com equipes ali que vão trabalhar junto com eles. Ainda bem que é assim, né? Só um exemplo, né, Ale? O André Luiz ficou 8 anos com a mãe rezando, com a mãe tentando ajudar, e ele não ouvia, porque estava muito ali ainda vinculado, né, nas dores dele, e ele foi considerado um suicídio involuntário. Sim, né? E podendo prestar atenção que a mãe estava ali. Não existe ninguém... vamos dizer assim, sem proteção não, gente. Ela que não percebe. Olha, nós que somos pais, os nossos filhos como estão sofrendo, nós passamos noite e noite junto a eles. Imagina o pai que nos criou, que é com perfeição extraordinária. Ele vai deixar a gente ainda? Podemos ter certeza que não. Estamos
movido pelo seu amor e o amor de todos que estão ali perto. Tá? Vou juntar duas perguntas aqui, gente, que falam mais ou menos do mesmo tema. Como ocorre a reencarnação, uma vez que diz que ocorre todo um preparo do espírito para reencarnar? Se o sexo, em muitos casos, se torna uma coisa banal, e muitas mulheres têm uma gravidez acidental, né, nesses casos, o espírito já estava preparado para aquela reencarnação? Nem sempre, tá? Nem sempre. Realmente, o ideal é que há esse preparo para a reencarnação, que você faz todo um trabalho com o espírito. Se você quiser entender isso, você vai ler um livro chamado Missionários da Luz, tá? Que vai mostrar esse preparo para uma encarnação totalmente como deveria ser, vamos dizer assim, né? O espírito vai lá, escolhe as nuances do corpo físico, ele escolhe, por exemplo, os desequilíbrios em qual área ele quer ter. Esse livro traz um exemplo de uma senhora, por exemplo, que ela estava fazendo lá o corpo dela, ela iria reencarnar num corpo feminino, e ela olha para aquele corpo e fala assim, não, mas esse negócio está bonito demais da conta, né? Esse corpo está bonito demais. Ou seja, ela pede a fealdade, né, para ela não cair nos mesmos erros que ela caiu no passado. Então eles colocam aqui, né, então vamos encurtar uma perninha de cá, né, isso está lá o exemplo, tá, gente? Outra já pede para ter um distúrbio na tireoide, né, para ter, por exemplo, ou um hipotiroidismo, ou um hipertiroidismo. Então, ou seja, durante a nosso estado no mundo espiritual, a erraticidade, o ideal é que haja esse preparo. Nem sempre ela acontece, né? Existe um caso que a gente chama de reencarnação compulsória, né, que pode acontecer do espírito se encaixar perfeitamente, que nem uma luva, sabe? Todas as condições ideais para aquele espírito que chegou no mundo espiritual, para que ele voltasse. Vamos dizer que está em via de uma encarnação, teve uma relação sexual, a gente sabe que às vezes até 2 dias depois o espermatozoide pode chegar até o óvulo. Então houve uma relação sexual e está tudo preparado para que um espermatozoide, né, chegue até um óvulo, haja ali essa fecundação. Beleza, aquele espírito, vamos supor que ele tenha chegado há 1 semana no mundo espiritual, que seja. E eles pegam ele, se houver a necessidade dele reencontrar com aquele mesmo grupo, né, daquelas mesmas pessoas, e eles já preparam para ele reencarnar de novo. Isso a gente chama de reencarnação compulsória. Ele estava preparado para isso? Ele recebeu esse preparo no mundo espiritual? Não, mas acontece. Acontece também, isso em grande parte das vezes, é uma prova para os pais, tá, de não ter nenhum espírito destinado àquele corpo. Então, ou seja, é feita a fecundação, tem um embrião, tem o feto, vai toda a gravidez, chega ali 25ª semana, né, ou até um pouco antes, tem um aborto. Às vezes pode acontecer de ter até o parto, tá, e o menino nascer, né, natimorto, no caso. Aí o que manteve a vida? Isso aí os espíritos respondem no livro dos espíritos. O que manteve a vida? Foi a própria condição de fluido vital, a própria vitalidade do próprio corpo físico, que manteve o coração batendo, os pulmãozinhos trabalhando, né, mas não tinha nenhum espírito dando vitalidade para aquele feto que estava se formando. Então, acontece também. Tá? Pode ser algum dos casos assim, onde a gravidez talvez não seja planejada. Nem sempre. Não estou dizendo que se você teve uma gravidez planejada, não planejada e teve o aborto, foi por causa disso. Tá? Isso aqui é óbvio, está lá no livro dos espíritos, a gente faz só como hipótese aqui, não tem como a gente afirmar. E a outra pergunta é o seguinte, os espíritos evoluídos, eles reencarnam? Claro. Né? Se eles não reencarnassem, gente, nós aqui não teríamos protótipo de perdão. Por exemplo, vocês acham que nós aqui, se a gente não tivesse exemplos de espíritos que vieram aqui para perdoar, para mostrar que é possível você agir dessa forma, para mostrar que é possível você ter felicidade e paz, mesmo quando todos estão te xingando, quando todos estão tentando te colocar lá embaixo, se não tivesse esse exemplo, você acha que a gente ia querer? Se não houvesse essa promessa dessa felicidade posterior, e se eles não viessem nos demonstrar ela, nós íamos aturar uns aos outros do jeito que a gente tenta transcender nas nossas relações pessoais? Então os exemplos servem para isso, e tem que ser espírito elevado, tem que ser espírito superior para vir aqui dar o exemplo. Por isso que Jesus, depois de ter passado por tudo, ele virou e falou assim, gente,
Vocês vão fazer isso aqui muito mais. Então, ou seja, o camarada veio para ser um protótipo daquilo que a gente vai ser um dia. Se você quiser entender melhor isso, você vai ler um livro chamado Renúncia, né, tão falado no meio espírita, que é o exemplo da Alcione. Mesma coisa, um espírito superior que deseja voltar para o corpo físico. Aí o amigo dela lá nas esferas superiores fala assim, você tem certeza disso? Você sabe que na hora que você entrar no corpo físico, você vai sofrer as mesmas vicissitudes inerentes ao corpo físico? Mas você quer? É isso mesmo que você quer? Não, quero. Você sabe que se você for, dependendo da sua experiência, você não vai poder voltar de pronto para aqui, onde é que é o seu lugar? Não, sei, estou tranquila, mas eu quero. Então eles vêm, que eles renunciam a uma felicidade atual, em prol de trazer um exemplo para levar a gente até lá. Porque que mãe aqui ficaria feliz num local que o seu filho não estivesse lá junto dela? Ela estaria feliz? Então, ela está em outra esfera, olhando aquele espírito que ela tem um carinho especial, batendo cabeça, vingando. E ela fala assim, tem que ir lá buscar esse menino, tem que ir lá buscar esse danado. Então, ela encarna para trazer o exemplo de como perdoar, para que a gente possa ir junto, ir atrás. E a outra pergunta é, e os espíritos não evoluídos, quando eles reencarnam novamente? Quando eles sentem a necessidade de trabalhar essas questões internas mal trabalhadas. Não tem outra resposta. Tá? Às vezes o espírito fica no mundo espiritual séculos. Ele mesmo não vê a necessidade de voltar. Mas aí é imposto. Pergunta 132. Qual que é o objetivo da encarnação? Da encarnação, não a reencarnação, mas aqui serve como voltar para a carne. Deus vos impõe a encarnação, é uma imposição de Deus, porque só ficar no mundo espiritual, ninguém evolui, como é óbvio, adquire conhecimento, mas se você não vir aqui né, eu chamo de PIESC, né, porque na minha faculdade tem a parte teórica e tem um PIESC que é a parte prática. Se você não vier aqui para o PIESC, meu amigo, para o campo de batalha, para mostrar aquilo que você aprendeu lá, como é que você vai demonstrar se você realmente aprendeu? Porque senão fica apenas no campo psíquico. Apenas no campo psíquico. Quantas vezes você já fez planejamentos extraordinários e ficou apenas no plano psíquico? Segunda-feira eu começo a dieta. Chegou segunda-feira, não na outra segunda, né? Eu não falei qual segunda que era, na próxima. Né? Quantas vezes você já virou para você mesmo assim, não, dessa semana não passa, atividade física, vou para a academia, vou fazer uma caminhada. Né? Aí, ó, tá vendo, né? Por quê? Porque fica só no campo psíquico. Se você estivesse só no mundo espiritual, ficava só no campo psíquico. Não, eu vou perdoar. Ô, gente, tem que amar? Não, beleza. Aí você vem para cá. Na hora que você olha para o outro, fala, perdoar? Eu? De maneira alguma. Entende? Então, você tem que vir aqui para realmente efetivar aquilo que você adquiriu como conhecimento lá no mundo espiritual. Tá? Quando o espírito acha que ele tem essa necessidade, ele volta. Se você acha que não tem essa necessidade, Deus vos impõe a reencarnação. É por isso que tem gente que chega aqui e fala assim, eu não pedi para nascer. E realmente não pediu. Grande parte desses que falam isso, realmente não pediu para nascer, porque queria ter ficado no mundo espiritual. Só que lá você não chega numa hora que você não caminha mais, aí você tem que vir para cá. Eu gostaria de comentar um pouquinho aí, Tiago, sobre essa questão. Olha, quando nós desencarnamos, a gente vai para um certo plano, de acordo com a condição evolutiva nossa, né? Então, as pessoas são separadas por condições vibratórias. Eu vou para um lado, para uma dimensão, o outro vai para outra dimensão, etc, etc. Então, aquelas pessoas que têm a tendência, vamos dizer, desequilibrada, vão ficar numa dimensão onde que os habitantes lá no comum são desequilibrados. Agora, e as pessoas que são equilibradas? Estarão numa dimensão onde há o equilíbrio, há um conhecimento igual. Os iguais não têm como ensinar para o outro. Né? Os conhecimentos basicamente são idênticos. Por isso que é necessário a reencarnação. Nessa dimensão física, há a possibilidade de misturar pessoas desarmônicas, com condições baixas evolutivas, com pessoas extremamente
equilibradas. Aqui existem espíritos evoluídos, medianos e baixos, todos, através do corpo físico da reencarnação, dá para se juntar todas as dimensões. Nós vivemos no mesmo plano, e aquele que tem condição mais equilibrada, o menor aprende com esse professor que já tem uma condição melhor. Vai desencarnando, cada um vai para uma dimensão diferente. E às vezes o inferior não consegue registrar um espírito com condição melhor em outra dimensão mais avançada. Então, a reencarnação proporciona, então, essa sala de aula, juntar, colocar ombro a ombro aquele que é evoluído e aquele que não é. E aquele que é mais evoluído consegue ensinar e ser o professor daquele menos evoluído. É necessária a reencarnação, né? Perdão aí, tá. Só mais um comentário, Tiago. Eu não sei se a pessoa teve a intenção, quando falou assim, se o espírito evoluído reencarna, né? Ele pode reencarnar, né? Jesus é um exemplo de um espírito evoluidíssimo que reencarnou, mas reencarna se quiser. A partir do momento que ele atinge um determinado nível espiritual, ele não precisa mais reencarnar para continuar a evolução dele. E a reencarnação é necessária para espíritos no nosso nível evolutivo. Espíritos que chegam num determinado patamar, eles não precisam mais dessa experiência tão dura, né, quanto uma reencarnação. Então, chega um ponto que não há mais essa necessidade. Aí ele passa a reencarnar se precisar. Tiago, você estava falando aí, né, que planeja o corpo e tal, dando exemplo, né, hipertireoidismo tal e tudo. A gente pode planejar também uma calvície? Qual o objetivo do planejamento de uma calvície? Essa tem que ser planejada mesmo, viu? Na hora que começa ali para os 22, 25 anos de idade, o camarada já começa a sentir que está raliando os cabelos, né? O negócio fica feio. Mas é genética. É genética, mas o espírito, ele que imprime na genética. Então, é escolha espiritual. Ainda é a escolha do espírito. Tá vendo, gente? Testes de vaidade. Quem é careca pediu para ser careca. Eu estava no mundo espiritual e eu ouvi falar que é dos carecas que elas gostam mais. Então, eu já tinha que vir careca. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que Deus fez, deu inteligência para algumas pessoas, né? E para compensar, fez deles carecas. Ele fala uma coisa assim, muito interessante. Brincadeira, gente. Pergunta muito interessante aqui. O que o Espiritismo fala sobre velas? Posso acender velas em casa em agradecimento a alguma coisa? Ou posso acender velas para um ente querido? Sem problema nenhum, você é livre, pode acender a vela, toma cuidado para não pegar fogo na casa, nem... O importante que o Espiritismo vai falar é o seguinte, de repente tem uma crise de vela, não tem mais vela para acender. Será que por causa disso nós vamos deixar de ter o sentimento de gratidão? Vamos deixar de ter aquele sentimento por alguma pessoa querida? E aí vem a pergunta que não quer calar. O mais importante é o sentimento de agradecimento ou a vela? Será que é mais importante ter um anel que representa o compromisso ou o compromisso efetivo? Será que é mais importante um ritual de me ajoelhar, representando humildade, ou me deitar no chão, representando humildade, ou o sentimento da humildade em si? O Espiritismo, ele é contra o ritual a partir do momento que o ritual substitui a essência. E a pessoa acha que fazendo o ritual não precisa mais da essência. Então tem muita gente que acende a vela, mas cadê o sentimento de gratidão verdadeiro?
Porque para o espírito, por exemplo, o ente querido, que ele acende uma vela ou alguma coisa, vai valer muito mais o pensamento de gratidão, o sentimento de gratidão, a lembrança, do que a vela acesa. Então, as pessoas, os espíritos, eles buscam menos rituais e mais essência. Eles buscam a gratidão em si, sentir a gratidão, através de uma prece, mesmo que sem palavras, só no pensamento. Né? Então, o espírito, ele, assim, não é fácil eliminar os rituais, porque muitas vezes parece que se eu acender uma vela, a minha fé é maior. Então, não tem problema, acende a vela, não tem nada contra, nada que impeça, mas busque ter a fé e o sentimento sem a vela, sem a necessidade da vela. Busque, por exemplo, sem a necessidade de ir numa igreja, ter o seu momento com Deus, buscar o seu momento com Deus, mesmo na casa espírita, nós podemos fazer a nossa casa essa extensão de uma casa de oração. Então, não há problema, desde que não se troque a vela pela essência, pela gratidão, pelo sentimento. Bom, gente, eu no caso aí, eu sou um pouco mais curto e grosso, em questão de vela, acender vela para espírito. Vai dar lucro para o fabricante, só isso. Que influência para o espírito, que vai melhorar a vida disso, daquilo, garanto para vocês que não, nenhum espírito diz isso, desencarnado. Às vezes ele está ajudando no comércio da pessoa, né? Bom, o meu companheiro suicidou-se há 9 anos e até hoje me sinto perturbado por ele. O que posso fazer para ajudá-lo a me livrar disso? Bom, sair fora da sintonia dele. Como? Não pensar nele como suicida. Se pensar, pensa como um amigo legal, das coisas boas que eles viveram junto. Não pense nisso. Pense em coisas boas. Faça oração. Peça aos amigos espirituais que possam, né, estar ali ajudando. Podemos ter certeza que estão, mas pelo pensamento que nós temos de carinho, de paz, ele vai sentir naquele instante como se tivesse um banho refrescante, tá? Se ele pode nos influenciar pelas suas vibrações, nós também influenciamos o desencarnado com as nossas vibrações. Por que predominar o do desencarnado, no caso desse suicídio? É porque nós não sabemos como comportar mentalmente. Mude a sintonia para pensamentos de paz, de tranquilidade, em direção a esse suicida. Ele vai receber isso em forma de paz e de sossego. Não é? Isso que é importante. Eu tenho mais uma questão aqui que eu gostaria de encerrar com ela. Boa noite. Eu queria uma explicação sobre o que acontece comigo. Os meus negócios financeiros se realizam, mas não concluem na prática. Obrigado. Bom, tem muita gente que confunde a casa espírita com um processo de coisa comercial para resolver os seus problemas financeiros. Estão enganados. Aqui não mexe com esse tipo de coisa, não. Atualmente, há poucos dias, há poucas semanas, uma pessoa chegou perto de mim, você é espírita, né? Eu queria ir lá na casa espírita para saber quem que roubou os meus dólares. Eu simplesmente falei com ela, olha, o lugar mais adequado para você saber aonde quem roubou é ir lá na delegacia e fazer um BO, porque lá dentro da casa espírita, você vai encontrar uma sala de aula onde você vai aprender filosofia, você vai aprender a parte moral, a parte ética, né? E a parte da ciência, essa parte
de como ganhar dinheiro, e isso existe em muitas universidades que têm curso aprimorado, tem o Senai, tem várias pessoas que ajudam a pessoa a comerciar, a montar um comércio com eficiência, da orientação financeira, tem muita gente especializada nisso. Lá na Casa Espírita não tem essas pessoas, nem os espíritos vão te dar essa orientação de como você ganhar dinheiro, como achar, ficar mais rico. Aqui não, vai te mostrar, se você chegar aqui, para te mostrar o tesouro do Espírito, como você vai crescer espiritualmente e ficar mais rico como espírito, no sentido não material, mas interior do seu crescimento. Lá você não vai achar nenhuma coisa para te deixar rico, não, financeiramente, mas vai encontrar coisa para te deixar rico espiritualmente. Vamos aqui rapidinho, tá, gente? Só para responder todas as perguntas da noite. Tem uma pessoa muito querida que me disse que um médium falou que em outra encarnação ela tinha sido violentada e que nessa encarnação seria o seu pai, né, o violentador. Tem como saber disso? Veja bem, ter como saber tem, tá? Ter como saber tem. Se tiver um objetivo muito útil na pessoa ficar sabendo disso, pode ser que isso seja revelado para ela. Tá? Uma estimativa, uma estatística, aqui de cabeça, tá? Um caso em 100, um caso complexo, que ele chega para ter uma comunicação mediúnica e é dado para aquela pessoa saber de questões como essa, tá? Porque, às vezes eu acho que eu estou julgando até muito, tá? 1 em 500, porque é muito raro, isso o Alberto Almeida, que faz terapia de vidas passadas, as pessoas chegam no consultório dele para fazer terapia, ele fala que a maior parte vai embora frustrada, porque ele não faz, porque não é o caso se fazer. Tá? Então, assim, pode acontecer, creio eu, na minha ignorância, que um caso em 500 apenas. Tá? Qual que é a nossa atitude em cima disso aqui? Pezinho atrás sempre. Tá? Atitude de Kardec, atitude cética, de ficar atrás. Qualquer revelação que vem do mundo espiritual, tá, gente? Cético. Um dia, meu pai foi fazer uma cirurgia espiritual aqui, eu entrei com ele para auxiliá-lo, de repente o espírito, né, que estava incorporado na médium, ele olha para mim e fala assim, ô meu amigo, como se me conhecesse de existência anterior, ô meu amigo, eu olhei para ele, não te conheço não, eu não te conheço não, ou seja, cético, né? É óbvio, não tratei com desrespeito de maneira alguma, mas a gente tem que ter sempre um pezinho atrás quando a gente entra em contato com algumas informações desse tipo, tá? Mas que tem como saber, tem. Quando nascemos, ganhamos um espírito certo? Tá? Não, gente, você nasce, entrar no corpo, sair do corpo, é você colocar uma roupa, tirar uma roupa. O seu espírito é único quando você foi criado por Deus. Tá? A partir dali, é um espírito só que vai evoluindo. As existências que você tem nesse meio tempo, funciona exatamente como isso. Tira uma roupa, põe uma roupa, você vai para um mundo que você precisa, lá é mais frio, entre aspas, tá, gente? É uma analogia, você coloca um roupão, outra hora você coloca uma roupinha mais tranquila, então é assim, a gente vai trocando de roupagens que são as existências, tá? Mas o espírito, ele é único, né? A pessoa ela está um pouco confusa quanto a isso, olha, no momento da vida, viemos aqui buscar ajuda e algo não vai bem, e vocês percebem que há algo errado nos fazendo mal, eu pergunto, é o nosso próprio espírito ou o outro? Toda obsessão inicia com uma auto-obsessão. Toda obsessão inicia com auto-obsessão. A causa dos nossos males é sempre nós mesmos, tá? Sempre nós mesmos. Se tem um espírito te prejudicando, é porque você está sintonizado com ele e quem dá essa passividade é você mesmo, tá? Se for outro, estamos com 2 espíritos, né? O meu espírito pode me fazer mal, ou seja, a pessoa está confusa nesse sentido. Então, não existe 2 espíritos dentro do seu corpo, é um só, é você, né? Que tira roupa, que coloca roupa, mas o espírito é um. E por que tem que ser assim? Porque é isso que te dá valor. O que dá valor no nosso mundo? Por que ouro é valoroso? Porque é raro, porque é pouco. O que nos dá valor enquanto espíritos é a nossa unicidade. Se tivesse 15 Tiago, por exemplo, 15 Tiago, aí teve um acidente ali e matou 3 Tiago. Aí chega lá para o meu pai e fala assim, ô Vicente, teve um acidente ali e matou 3 Tiago. Aí ele vira e fala assim, uai meu filho, tem mais 12 daquela praga andando aí. Então, ou seja, o que nos dá valor é o caráter único que nós somos. Beleza?